Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Rosane, sou reflexoterapeuta e sou a responsável pela Academia Brasileira de Reflexologia. Eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre a questão do onde a reflexologia atua e no que ela pode lhe ajudar na questão de você se entender. Muitas pessoas tratam essa questão do se entender, né? Entram na questão do autoconhecimento, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de vocês aprenderem a se responderem, né? Por que eu ajo da forma como eu ajo? Eu sei que eu não deveria e eu não consigo fazer diferente. Eu gostaria de fazer e não consigo, né? Então, por que o que eu quero eu não consigo fazer da forma correta, e o que eu não quero, muitas vezes, quando eu vi, eu já fiz. Então, isso, segundo a área que estuda os nossos comportamentos, chama-se a ilusão que nós temos de nós mesmos, né? E muitas vezes a gente age achando que a gente está fazendo certo. E a gente costuma usar aquela expressão, né? Mas eu fiz com as melhores das intenções. Então, isso chama-se a ilusão do eu. E o que leva a nós termos uma ilusão de que nós podemos ou não podemos, ou do que conseguiremos e não conseguiremos, né? Então, é só a gente pensar um pouquinho no nosso organismo. Como que funciona o nosso organismo? Ele funciona de forma autônoma, né? Eu não preciso parar agora e ficar pensando assim, ó, respiração funciona, a circulação, né? Coração bombeia o sangue, oxigênio, vamos lá no pulmão, oxigenar nossas células, né? A energia da célula, a detoxificação do nosso corpo, ou o cérebro acorda, né? Então, assim, o nosso organismo, se a gente dormindo ou acordado, ele continua funcionando, independente ou não da nossa vontade. E aí a gente entra na questão do nosso cérebro. Nós temos a parte consciente e a parte inconsciente. O nosso corpo, como eu falei para vocês, ele tem a parte que funciona de forma autônoma e tem aquela que fala assim, ó, eu quero levantar o meu braço agora. Então isso para mim é consciente. Né? Se eu quiser deixar o meu braço aqui durante toda a minha explicação, eu vou deixar aqui ele parado. Agora, o resto, que depende da minha sobrevivência, ele funciona independente da minha vontade, certo? E aí, como que eu me torno, então, aí vamos falar agora um pouquinho dos nossos comportamentos. Hoje existem várias linhas, né, de estudos do nosso comportamento, né, do comportamento humano. E é muito interessante porque eu vou usar durante toda essa explicação essa questão. É só a gente pensar quando eu quero mexer o braço, né? E quando eu não. E o meu corpo, que mais áreas do meu corpo estão funcionando inconsciente, de forma autônoma, do que da forma consciente, tá? Então vamos lá, eu me torno o que eu me tornei, né? Eu sou quem eu sou hoje por uma série de questões. A primeira questão é a minha criação, né? As influências da sociedade sobre a minha pessoa. A minha primeira sociedade em que eu convivi foram meus pais, né? A minha família, né? Então, essa é a primeira sociedade de convivência. Então, quanto poder de influência meus pais tiveram sobre mim? A criação, os hábitos de vida deles, né? Isso envolve hora que eu durmo, hora que eu acordo, o meu tipo de alimentação, o meu estilo de vida, né? Se meus pais eram sedentários, se meus pais eram pessoas ativas, né? O comportamento dos meus pais. Então, essa é a nossa família, ela tem uma grande influência, uma poderosa influência sobre a nossa criação. E é aí onde tudo começa. Então, eu costumo falar assim, né? Se você é o pai ou a mãe que atende o telefone e manda o filho falar, aliás, manda o filho atender o telefone e falar que você não está. Um dia, o seu filho vai mentir para você. E você vai falar assim, por que você está mentindo para o pai ou para a mãe? Porque foi a influência que
que você teve sobre o seu filho. Então, são pequenos comportamentos, né? Então, a gente está falando da mentira, mas repetições de palavreados, de gestos, de forma de você andar, de forma de você caminhar, de você dirigir, enfim. Isso são formas como o nosso corpo funcionando de forma autônoma, né? Ele está funcionando, então você está criando uma influência nos seus filhos e você não está nem percebendo o quanto que isso influencia. E depois, esses valores, eles vão sendo arraigados na vida dos seus filhos, e isso lá na frente, quando o seu filho crescer, se tornar adulto, as escolhas que ele vai fazer para a vida dele, também vão ser sempre baseados na influência que você, pai, que você, mãe, que eu, mãe, né, consciente ou inconscientemente coloquei, arraiguei na mente dos meus filhos. Então, por exemplo, tem aquela questão, né, dos carrões, né, das roupas de grife, né, o importante não é o quanto que eu exerço bem a minha profissão, mas é a nomenclatura da minha profissão, o cargo que eu exerço na minha empresa, né? É muito comum a gente encontrar conhecidos e às vezes você perguntar, e aí o seu filho, como tá bem? A sua filha, como tá bem? Ah, minha filha tá bem, ela casou bem, já tem o apartamento dela, né? Casou com um marido muito bom, ele ganha bem, tem uma profissão boa. Então, assim, são os valores, né, que são arraigados. Não que a gente quer que nossos filhos tenham uma vida ruim, mas o que a gente está falando é sobre a influência social, né, de valores também culturais que nós influenciamos uns nos outros. Então, uma sociedade, às vezes, desajustada, na verdade, é reflexo de um monte de famílias desajustadas. Por quê? Quem faz a sociedade não são as famílias? Então, assim, eu tenho um carro para quê? Para me locomover ou eu tenho um carro para mostrar para as pessoas? Para que eu quero uma casa? Para que eu preciso de uma casa de 3 quartos? Eu quero uma casa de 4 quartos, né? Para quê? Né? Então, assim, isso tudo a gente inconscientemente muitas vezes influencia no outro, né? E a sociedade, ela vai se fazendo de valores que nós fomos influenciados lá na nossa infância, né? Casar para quê? Né? Por quê? Por que eu quero adquirir bens? Por que eu tenho que ganhar bem? O que é o ganhar bem? Né? Então, tem pessoas que às vezes ganham um X valor por mês que para alguém é irrisório e para outro ele está ganhando muito bem. Então, na verdade, a gente vai ver que valores é muito pessoal, mas influenciado socialmente pela criação que nós tivemos dos nossos pais. Depois, esses conflitos eles vão surgindo, então assim, eu aprendi que eu tenho que ter um bom carro, que eu tenho que, ou então eu só vou estar feliz quando eu comprar o carro, quando eu comprar o segundo, quando eu tiver meu apartamento, depois a minha casa na praia, depois a minha casa no sítio, enfim, aí eu vou sempre adiando, ou eu querendo mais e mais. E aí vem as frustrações. Será que eu sempre vou conseguir atingir todas essas metas? E aí vem novamente os silenciosos questões, né? Que você inconsciente, você não se dá conta de que isso está acontecendo com você. Embora de uma forma consciente você sinta, mas de forma inconsciente você não se deu conta que tudo começou lá sobre a poderosa influência social, que são as psicopatologias, né? As anorexias, os pânicos, as depressões, as compulsões, totalmente influenciada novamente por uma sociedade, né? A qual nós estamos inseridos ou qual nós fomos inseridos, onde você não nasceu para perder, que muitas vezes você fala, eu não estou aqui para perder, eu tenho que ser feliz a todo custo, né? E aí vem as frustrações, porque nós não seremos felizes o tempo todo, nós não somos felizes o tempo todo, nós iremos sim nos frustrar, nós iremos sim nos decepcionar e nem tudo gira da forma como a gente quer e nem ao nosso redor. Então, a gente tem toda esta questão,
né? Então, das frustrações, e aí vem, então, essas alterações psicológicas, né? Transformadas em doenças mapeadas da mente, né? E que tem todo o seu fundo emocional. Depois, nós temos também a força da nossa genética. Só que a força da nossa genética, ela não é a mais importante. Nós nascemos com 25% da nossa personalidade formada vinda dos nossos pais. 75% da nossa personalidade é formada ao longo da nossa vida. E aí sim vem a questão da repetição de comportamento, dos valores, de tudo que nós fazemos, né? E do que nós achamos bem ser importante e daquilo que nós nos identificamos. Porque quantas pessoas também aprendem certos valores e para aquilo para ela não é importante, ela não leva em consideração aquilo. Então aí tem a cultura, os hábitos de vida, né? Muito mais importante até somente do que a força genética. Depois, outras as questões a qual nós também muitas vezes nos decepcionamos com nós mesmos e vimos o quanto que a gente achava que a gente sabia sobre nós e nós não sabemos, são as relações consideradas por livres escolhas, né? As relações amorosas. Depois a pessoa cresce, repetindo os hábitos, né? Conscientes ou inconscientes. Vem as frustrações e aí a tendência é que as pessoas busquem seus relacionamentos, porque a vida segue. E aí, quando você se depara, você se atrai a uma pessoa, você namora, né? Tem o período tradicional, o noivado, depois vem o casamento, e depois você começa a conviver com essa pessoa 24 horas por dia, e depois você começa a perceber que ela tem muito mais dos seus pais do que você imaginava. Como que se você... Eram justamente, às vezes, esses atritos que você tinha com seus pais, e de repente você escolheu uma pessoa muito parecida, ou até muitos... pessoas a qual eu trato, vêm em consultório e falam que, Zane, eu tô vendo a mesma coisa que eu vejo meu pai ou a mesma coisa que eu vejo na minha mãe. Se você escolheu e teve o tempo para conhecê-la. Porque era o parâmetro que você tinha, né? Então, o parâmetro de homem, o parâmetro de mulher que você tinha era o seu pai e a sua mãe. Então, a tendência inconsciente é nos buscar e relacionar com pessoas muito parecidas com eles. Porque tudo que era diferente para você, você não tinha aquilo registrado, né? Lá na sua memória, do que era algo diferente daquilo. Então, você acabou escolhendo, sim, muitas vezes, um segundo pai e uma segunda mãe. Depois, a questão do auto-engano, né? Você faz sem saber e nega através do auto-engano. Então, muitas vezes, as pessoas, elas querem negar algo que é consciente, né? Mas elas se auto-sabotam para ela não acreditar que aquilo é verdade. Por exemplo, uma mãe que ela percebe que o seu filho está chegando em casa alterado, né? Estão sumindo objetos de casa, chega com a pupila do olho dilatada. A mãe, ela percebe que aquilo não é o normal do seu filho. E ela vem a desconfiar, ela já sabe que ele, nesse caso, está usando drogas. Mas por que ela quer se auto-enganar o tempo todo? Ela não quer acreditar. Então, ela busca uma ferramenta na mente dela para fazer com que ela acredite de que aquilo não seja verdade, embora seja verdade. Por incrível que pareça, a nossa mente, o ser humano muitas pessoas usam até o termo, né? É complicado, mas a nossa mente, ela tem toda essa capacidade, né? Ela faz você acreditar, ela faz você desacreditar e faz você desacreditar naquilo que você deveria acreditar também. Outra questão também muito interessante no quanto as pessoas veem que elas não se conhecem é a questão do altruísmo. É muito comum as pessoas quererem, né, querer ser altruístas, mas a gente vê aí fora uma grande gama de pessoas que na verdade elas são egoístas, né?
e querem maquiar o egoísmo com o altruísmo. Quer um exemplo? Você fazer trabalho voluntário e você postar nas redes sociais de que você faz isso, que você faz doações, de que você ajuda, de que... Isso, na verdade, todo trabalho voluntário já é comprovado cientificamente que ele libera hormônios no nosso cérebro que nos dão prazer e para você se sentir bem, né? Porque quando você faz algo a qual você ganha por aquilo, na verdade está tendo uma troca. Você está fazendo, prestando um serviço para a pessoa, ela está te pagando. É gratificante, é recompensador? É, mas você não tá, a gente pode falar grosso modo, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Agora, quando você faz um trabalho voluntário, na verdade, você não está esperando nada em troca por aquilo. Então, você, onde tem aquele provérbio, né, bem sábio, há mais felicidade em dar do que em receber. Por quê? Porque quando a gente se doa, quando a gente presta algo para alguém, aquilo tem que dar satisfação para você e não necessariamente só para o outro. E hoje a gente vê muitas pessoas estampando nas redes sociais os seus trabalhos voluntários, os seus atos heróicos, né? Um outro exemplo disso é a pessoa que ela faz doações a instituições de caridades, porque ela sabe que aquilo vai vir em retorno como isenção ou desconto do seu imposto de renda, né? Mas a gente está falando de coisas, às vezes, longe da sua realidade. Vamos falar coisas do nosso dia a dia? Aquela mãe que ela se anula, né? Ela para a vida dela para cuidar dos filhos, para cuidar dos netos, mas ela fica o tempo todo reclamando de que ela parou a vida dela por conta do outro. É o famoso jogar na cara, né? Então ela tá o tempo todo cobrando dos filhos, da nora, do genro, porque eu faço isso, faço aquilo outro, vocês não me dão valor. Porque eu faço isso, faço aquilo, no dia que eu preciso de vocês, vocês não estão aqui para me ajudar. Então, ela está fazendo algo, mas que no fundo ela vai cobrar em algum momento o retorno. E aí esse retorno não vem. E isso vai deixar essa pessoa extremamente triste, chateada, raivosa, né? Então, na verdade, quando você ajuda o outro, você tem que fazer aquilo sabendo que você não vai ter nada em troca. Se vier, muito bem. Se não vier, aquilo tem que dar prazer para você. A partir do momento que você faz algo e aquilo te desgasta, faz você sofrer e faz você cobrar do outro o retorno, na verdade é o altruísmo, né? Egoísmo, na verdade, maquiado de altruísmo. É o que na reflexologia a gente chama de falso altruísmo. E inclusive na reflexologia podal a gente tem uma marca, né? Tem algo bem expressivo no seu pé que mostra se você tem essa condição. Pode mudar? Pode mudar. Depois também, uma outra questão que faz a gente se perder da gente, achar que a gente é uma pessoa e outra, é a nossa linguagem corporal. Ela fala muito mais do que as palavras que eu estou expressando aqui para vocês. Então, é quando você fala sim, querendo dizer não, né? Ou quando você fala não, querendo dizer sim. Eu costumo brincar e falar muito nas minhas aulas, né? Quando a pessoa fala, não, mas eu sou uma pessoa super aberta. Aí você chega perto dela e fala assim, eu preciso falar com você. Ela faz assim, né? Pode falar. Não, eu falo outra hora, não, pode falar. Ela se fecha, literalmente, né? Então, a nossa linguagem corporal, ela fala muito mais da gente, né? Sobre a gente, do que o que eu expresso. Tem gente que fala que não guarda mágoa, não guarda rancor, né? Tem gente que fala que não é uma pessoa temperamental, mas toda vez que ela vai falar com você, ela franze a testa, né? Você vai falar com ela, ela tá toda hora assim, te condenando. Ela não tá te condenando em palavras, mas só a expressão dela já mostra que ela tá te condenando. O jeito que eu falo, o jeito que eu me porto, né? Fala muito mais se eu sou uma pessoa amorosa, se eu sou uma pessoa que dou afeto às pessoas, se eu gosto de receber afeto. Por incrível que pareça, tem pessoas que elas se doam para os outros, mas elas não gostam de receber. E muitas vezes elas não gostam de receber porque elas acham que elas não merecem receber.
né? O que leva uma pessoa à autossabotagem? O que leva a pessoa a achar que ela não merece, né? Ela ser agraciada, dela ser elogiada. Tem pessoas que às vezes o outro elogia, ela acha que está tirando sarro dela. Então, tudo isso, na verdade, nós chamamos da questão do auto-engano, né? O que leva a pessoa a achar, não se achar dentro de todas essas questões. Então, tudo isso a gente chama da ilusão que nós temos de que nós somos, né? Então, eu sou autossuficiente, agora eu sou independente, vai lá e escolhe uma pessoa igual ao seu pai, uma pessoa igual à sua mãe, né? Uma pessoa que é bondosa, amorosa, se acha que é e no fundo ela está sendo egoísta. Uma pessoa que se quer mostrar que ela é batalhadora, que ela teve sucesso na vida, que ela a ambição até certo ponto ela é bom, porém nós não podemos tornar a pessoa a querer ter as coisas a qualquer custo. E às vezes ela quer mostrar que o sucesso, na verdade, que ela teve sucesso e quer ser um exemplo para outra pessoa, mas na verdade ela está querendo se mostrar, né? E se exibir, porque aí eu tenho uma questão de um problema de uma falta de autoafirmação, problema com autoafirmação, problema com autoestima, que faz eu ter essa necessidade de ficar reforçando, né, o meu comportamento, reforçando as minhas palavras, reforçando as minhas atitudes, os meus bens, né? Então eu me visto para quê? Para eu me sentir bem, para mostrar para as pessoas, né? Então assim, essa oportunidade, isso aqui é um resumo de tudo que vocês vão ver dentro de um curso de reflexologia, né? Nós damos esse curso em 1 ano, é muito interessante, né? Todos esses temas são abordados e vocês vão ver que cada tema desse que eu mostrei para vocês, existe uma identificação que é feita pelo seu próprio corpo, lá no seu pé, aqui na sua face, né? E cada tipo de questão dessa mal resolvida gera um problema em um órgão, gera um problema em um sistema do nosso corpo. Qual é a área do cérebro em que nós iremos tratar essas questões? Então, assim, a reflexologia, diferente do que muitas pessoas pensam, ela é muito abrangente, ela realmente trabalha o seu equilíbrio, né? Não podemos ser nada de mais nem nada de menos, você tem que estar aqui no eixo. Então, ela vai trabalhar você como um todo, para vocês entenderem que realmente ela é muito além, né, de uma simples massagem nos pés, como as pessoas veem, né, em salões de beleza, né, em podólogos ou em spas, enfim, para vocês verem de que e realmente entenderem que a reflexologia ela torna-se sim um estilo de vida, tá? É aquilo que você, para ajudar o próximo, você precisa se ajudar em primeiro lugar. E que aquela pessoa que vai vir buscar ajuda sua, ela vai também muitas vezes se espelhar em você. E por que precisa haver essa mudança, né? Da sua condição, da sua forma de pensar, que seja consciente ou inconsciente? Porque você, em algum momento, quando você usar da reflexologia a sua profissão, você vai se deparar com uma Cláudia na sua frente, com a Maria na sua frente, com o João na sua frente, com o José na sua frente. E se você não consegue resolver as suas questões, como é que você vai ajudar o próximo? Nós não vamos resolver as questões do nosso interagente, nós vamos ajudá-lo. Só que, em primeiro lugar, para eu ajudar, eu tenho que entender como que isso funciona comigo primeiro. Todos nós temos questões a serem resolvidas, já desde lá da nossa infância. Num próximo vídeo eu vou falar sobre a nossa questão dos nossos traumas, das nossas mágoas, que muitas vezes nós já trazemos dentro do útero da nossa mãe, que de forma inconsciente também nos traumatizou. Agora, será que eu vou passar o resto da minha vida bloqueada, me lamentando? Ah, mas isso aí é coisa de útero, eu não tenho mais o que fazer, né? Não tem mais o que fazer mesmo, mas tem que fazer daqui para frente. Voltar lá e resolver não tem mais como, mas daqui para frente eu tenho que mudar a minha condição. Então é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Essa oportunidade de vocês realmente entenderem que essa ilusão, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada e só vai depender de você. Acesse o nosso site academiadereflexologia.com.br e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço.